Sejam bem-vindos ao programa Amar e Servir desta semana. E no programa de hoje você vai conferir a festa de São Lourenço, a parte religiosa que aconteceu no último dia 10 de agosto. Fé, devoção e comunhão marcaram a festa de São Lourenço na Vila do V. A programação reuniu fiéis das diferentes comunidades que integram a paróquia para celebrar o padroeiro e fortalecer os laços de unidade e participação na vida da igreja. A preparação para a festa contou com o tradicional novenário em honra a São Lourenço. Durante 9 dias, as comunidades da paróquia se reuniram para momentos de oração e celebração, preparando-se para o ponto mais alto dos festejos. Encerrando a programação religiosa, os fiéis se reuniram para a Santa Missa em honra a São Lourenço. A celebração foi presidida pelo padre Erenildo, pároco da paróquia São Filipe Apóstolo, e concelebrada pelo padre Raimundo, pároco da paróquia São Lourenço. Celebrado pela igreja no dia 10 de agosto, São Lourenço foi diácono e mártir. Seu testemunho permanece como exemplo de fidelidade ao Evangelho, serviço à igreja e cuidado com os mais necessitados. Após a celebração, o padre Erenildo conversou com o padre Raimundo sobre a importância da celebração e da festa e o significado da devoção a São Lourenço para a caminhada das comunidades que formam a paróquia. Foi muito ótima, porque onde todos, as comunidades reunidas puderam celebrar, se alimentar primeiro da Eucaristia, para poder celebrar também a festa social. As comunidades, todo o povo que ao longo desse novenário, dessas 9 noites que celebramos, acredito que todos estão satisfeitos, felizes, porque o próprio Espírito Santo preenche os corações daqueles que buscam a pessoa do Cristo na sua vida. A participação das comunidades é um dos elementos que mantém viva a tradição. Do novenário ao dia da festa, leigos e lideranças e agentes de pastoral colaboram na preparação e realização das atividades. O padre Erenildo também conversou com a Cirleide, membro da equipe de coordenação, que falou sobre a organização da festa e a participação das comunidades durante a programação. Nós aqui da comunidade da Paróquia São Lourenço ficamos muito felizes, esses 9 dias. Cada dia foi celebrado e coordenado por uma comunidade da paróquia. Tivemos um padre diferente de outras paróquias aqui também. Então isso demonstra o amor e a união entre as comunidades, que é isso que Jesus nos ensina, que temos que ter comunhão, temos que ter parceria, e foi isso que nós vimos nessas 9 noites de novenário de São Lourenço. Do novenário à celebração festiva, a festa de São Lourenço reanimou a fé e a unidade de uma paróquia formada por diferentes comunidades. Na Vila do V, a devoção ao padroeiro segue reunindo famílias e fortalecendo uma caminhada marcada pela comunhão, serviço e pela missão. A comunidade paroquial agora se prepara para fazer a festa social. Papa Leão XIV continua sua catequese sobre o Concílio Vaticano II. Na catequese de hoje, o Papa Leão XIV abordou o ano litúrgico como atualização viva da salvação e deixou claro que a missa dominical exige presença e participação ativa dos fiéis e não pode ser reduzida a uma experiência virtual ou passiva. O pontífice refletiu sobre o capítulo da Sacrosanctum Concilium, dedicado ao ano litúrgico e a sua importância na vida da Igreja. Quando chegou à Basílica São Pedro, o Santo Padre percorreu o corredor central para acolher os peregrinos de diversas partes do mundo. Anzitutto è doveroso ricordare che questo modo di definire il ciclo delle... Ao iniciar a catequese, Leão XIV explicou que a expressão ano litúrgico se difundiu na Igreja graças ao trabalho do abade Prosper Garanger e recordou o ensinamento do Papa Pio XII na encíclica Mediator Dei. O ano litúrgico não é apenas uma lembrança do passado, mas a presença viva de Cristo, que continua a agir na Igreja e conduzir os fiéis ao encontro com os mistérios da salvação. Na vivência litúrgica durante todo o ano, a Igreja mantém viva a experiência da ação salvadora de Cristo, tendo como centro a celebração de sua morte e ressurreição.
Por isso, o Concílio Vaticano II define o domingo como o principal dia de festa, o Dia do Senhor, iluminado pela presença de Cristo. Leão XIV destacou que santificar o domingo significa celebrar a Eucaristia com a escuta da palavra e a participação no corpo de Cristo. Para o Papa, a Assembleia reunida manifesta a comunhão com o Senhor, a pertença a Cristo e a fidelidade à Igreja. A tale proposito, esorto tutti a ricercare le migliori condizioni. Sobre essa questão, Santo Padre exortou a todos a criar condições para aqueles que, ao domingo, não têm a possibilidade de se ausentar do trabalho, possam participar na Santa Missa. É possível prendere parte alla Santa Messa. O Papa mais uma vez manifestou solidariedade aos colombianos atingidos pelo recente terremoto que deixou mortos, feridos e provocou grandes danos materiais. Leão XIV agradeceu ainda aos profissionais que atuam nas operações de resgate e socorro. Tra qualche giorno celebreremo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Ao se aproximar a solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, Leão XIV convidou os fiéis a rezarem constantemente a Mãe de Deus e a seguirem seu exemplo de proximidade com o Senhor e atenção ao próximo. Alla familiarità con il Signore e alla sollecitudine verso il prossimo. Vamos agora a um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com mais informações da nossa igreja. Todos os dias, uma mensagem de fé chega a milhares de lares. Através da TV Diocese, a palavra de Deus é anunciada, a esperança é renovada e corações são tocados. Para que essa missão continue, nós precisamos de você. Faça sua doação agora mesmo pelo QR Code na tela e ligue para realizar o seu cadastro. Com a sua ajuda, levamos o Evangelho ainda mais longe. Seja parte dessa missão. Apoie a evangelização. Ajude a manter a TV Diocese no ar. Em meio à correria do dia a dia, existem histórias que ganham vida e transformam o nosso coração. Aqui na Livraria Dom Oscar Romero, o nosso objetivo vai muito além das vendas. Nós queremos levar fé, conhecimento e esperança para cada pessoa que entra aqui. Livraria Dom Oscar Romero, um lugar onde cada página transforma uma história, inclusive a sua. Segundo bloco do programa Amar e Servir. Você que ainda não fez a sua doação, faça agora mesmo através do QR Code que aparece aí no canto da sua televisão. A campanha Conte Comigo ela tem por objetivo de manter a TV Diocese no ar através da doação dos católicos e não católicos da nossa Rio Branco e aonde esteja chegando o sinal da TV Diocese. Então, aproveite e faça a sua doação, lembrando que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. E agora nós vamos conferir como foi a feira catequética promovida pela Paróquia Santa Inês. A fé também pode ser conhecida, estudada e contemplada através dos sinais que a Igreja preserva ao longo da sua história. E foi com essa proposta que a Paróquia Santa Inês realizou a 4ª edição da Feira Catequética. E nesse ano de 2026 teve como tema Tesouros da Fé, as Relíquias Sagradas. A atividade foi organizada pela Animação Bíblico-Catequética da Paróquia Santa Inês e transformou o espaço da paróquia em um verdadeiro percurso de conhecimento sobre as Sagradas Relíquias. Em cada espaço, um subtema. E quem assumiu a missão de apresentar esse conteúdo ao público foram os próprios catequizandos.
Essa é a 4ª edição da feira. Então, a nossa feira, ela ajuda tanto a comunidade, mas ajuda muito os próprios catequizandos, porque eles realmente se aprofundam e eles, a cada ano, conseguem descobrir mais um pouquinho desse tesouro lindo que é a nossa fé. A proposta fez com que os catequizandos não fossem apenas visitantes da exposição, mas protagonistas do processo. Para chegar até aquele momento, cada grupo precisou estudar, pesquisar e compreender o conteúdo que seria apresentado. Os temas passaram pela presença das relíquias na Sagrada Escritura, pela comunhão dos santos, pela diferença entre veneração e adoração e pela classificação das relíquias em 1º, 2º e 3º graus. Então, de fato, esses momentos das feiras catequéticas nos fazem, como catequista também, aprender muito. Venerar é diferente de adorar, né? Adoramos somente a Cristo, a Santíssima Trindade. E os santos, as relíquias dos santos e dos mártires, elas são apenas para nos relembrar e honrar a vida desses mártires, desses santos, né? Veneramos as partes dos corpos de 1º e 2º grau, essas relíquias e 3º grau, mas a gente adora a Cristo e a Santíssima Trindade. E o resultado desse processo pôde ser percebido na forma como os próprios catequizandos apresentaram aquilo que aprenderam. Para eles, a feira também foi uma oportunidade de descobrir novos aspectos da fé e compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui foi descobrir que aqui na Diocese de Rio Branco nós temos relíquias de 1º grau dos pastorinhos lá de Nossa Senhora de Fátima, que vieram lá de Fátima. Para mim isso foi assim uma descoberta muito incrível e com certeza é sempre bom descobrir coisas novas. Cada turma de catequese ficou responsável por um conteúdo específico. O estudo de cada subtema foi construído aos poucos, o conhecimento que seria compartilhado durante a feira. Mais do que decorar informações, a preparação buscou fazer com que eles realmente compreendessem aquilo que estavam apresentando. Eu achei que foi algo muito tranquilo, foi tudo muito bem explicado pela nossa catequista. Ela separou todos os trabalhos que a gente tinha que fazer, cada cartaz, cada explicação, cada papel para cada catequizando. Eu achei super tranquilo, que ela não deixou nada tão pesado para cada pessoa, tipo, você vai fazer tantos cartazes. Ela deixou tudo bem simples para cada um, para não ficar tão pesado para a gente. Entre os conhecimentos apresentados estavam também o próprio significado das relíquias. Para quem acompanhou a feira, uma das descobertas foi entender que esses sinais não são objetos de adoração, mas elementos que remetem à vida e ao testemunho de pessoas que viveram a fé de maneira exemplar. Uma relíquia pode ser caracterizada de até 3 graus. O 1º grau é uma parte do corpo de algum santo. Tipo, aqui na Paróquia Santa Inês a gente tem 3 fiapos de cabelo de São Carlo Acutis, que no caso é uma relíquia de 1º grau. De 2º grau, se não me engano, é uma relíquia que algum santo tocou, tipo assim. Vou dar um exemplo de São Carlo Acutis. Ele já tocou em sua cachorrinha, que também é uma relíquia de 2º grau. Ele já foi em sua escola, já deve ter tocado em vários materiais que deve ser de 2º grau. E 3º grau é algo que é dele, tipo assim, a cama dele é uma relíquia de 3º grau. O quarto dele também é uma relíquia de 3º grau. E é isso. Ao todo, a Feira Catequética apresentou 11 subtemas, levando os participantes a percorrer diferentes momentos da história da Igreja e da vida dos santos. A própria história da padroeira da paróquia também ganhou destaque. Santa Inês foi apresentada a partir de sua vida e do testemunho de fé que deixou para ela. Outro destaque foi São Carlo Acutis, cuja relíquia está presente na paróquia Santa Inês. A história do jovem santo aproximou dos catequizandos um exemplo contemporâneo de santidade. E a experiência também contou com a presença do administrador apostólico da Diocese de Rio Branco, Dom Fontinelli, que acompanhou a iniciativa e conheceu os espaços preparados pelos catequizandos. A iniciação à vida cristã é aproximar toda a família, não só o catequizando, mas toda a família de Deus, da igreja, conhecer a igreja, né? Conhecer o processo catequético, os passos da iniciação à vida cristã, para que todos se envolvam de fato e façam o verdadeiro encontro com Jesus Cristo. A presença do administrador apostólico também marcou um momento de valorização do trabalho desenvolvidos pelos catequistas e pelos próprios catequizandos. Ao longo da manhã, a Feira Catequética transformou o pátio da Paróquia Santa Inês em um espaço de memória, conhecimento e fé.
E assim a Paróquia Santa Inês mostrou que conhecer os tesouros da fé também é uma forma de aprofundar a caminhada cristã e redescobrir o chamado de cada um à santidade. O Papa Leão XIV continua a sua peregrinação. No próximo mês de setembro, ele fará uma visita apostólica à França. Vamos acompanhar mais detalhes. Dias após confirmar a viagem à América Latina em novembro, a Santa Sé apresentou os detalhes da visita do Papa Leão XIV à França. O pontífice passará por Paris, Lourdes e Metz entre os dias 25 e 28 de setembro. Na agenda estão missas, encontros institucionais, momentos de oração e visitas pastorais. Em Paris, o Santo Padre estará com o presidente Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu e falará às autoridades francesas. Leão XIV visitará a sede da Unesco, a Catedral de Notre-Dame, tornando-se o primeiro Papa a rezar no templo desde a restauração concluída em 2024. À noite, o pontífice seguirá para o Stade de France, para uma vigília de oração com a juventude francesa. No sábado, a programação destaca o olhar da Igreja para os mais vulneráveis. O Papa visitará o Maison Bakhita, centro que acolhe imigrantes e refugiados, e se encontrará com participantes da caminhada sinodal na Igreja da França. Antes de seguir para Lourdes, celebrará a missa na Praça da Concórdia, um dos principais cartões postais da capital francesa. Depois de Paris, a viagem ganha um tom ainda mais espiritual. Em Lourdes, um dos maiores destinos de peregrinação mariana do mundo, o Papa dedicará boa parte da agenda à oração, ao encontro com os enfermos e aos bispos franceses, reforçando a missão da Igreja de acolher quem mais sofre. Leão XIV irá à Gruta de Massabielle, local das aparições de Nossa Senhora Santa Bernadette. No domingo, celebrará a Santa Missa, rezará o Ângelus com os peregrinos e visitará o hospital que acolhe doentes e pessoas com deficiência, que chegam diariamente ao santuário. À noite, participará da procissão luminosa, um dos momentos mais marcantes da espiritualidade de Lourdes. Além das celebrações, a viagem também será marcada por um gesto de escuta e proximidade. O Vaticano confirmou que o Papa terá um encontro reservado com vítimas de abusos cometidos na Igreja. As próprias vítimas participam da preparação desse momento. Outro destaque é o lema da viagem, para que o mundo tenha vida. Segundo a Santa Sé, a mensagem é um convite à esperança, à reconciliação e à fraternidade em um mundo marcado por divisões. Terminando o segundo bloco do nosso programa, vamos agora a um intervalo comercial e voltamos na sequência. Todos os dias, uma mensagem de fé chega a milhares de lares. Através da TV Diocese, a palavra de Deus é anunciada, a esperança é renovada e corações são tocados. Para que essa missão continue, nós precisamos de você. Faça sua doação agora mesmo pelo QR Code na tela e ligue para realizar o seu cadastro. Com a sua ajuda, levamos o Evangelho ainda mais longe. Seja parte dessa missão. Apoie a evangelização. Ajude a manter a TV Diocese no ar. Em meio à correria do dia a dia, existem histórias que ganham vida e transformam o nosso coração. Aqui na Livraria Dom Oscar Romero, nosso objetivo vai muito além das vendas. Nós queremos levar fé, conhecimento e esperança para cada pessoa que entra aqui. Livraria Dom Oscar Romero, um lugar onde cada página transforma uma história, inclusive a sua. Terceiro bloco do programa. Vamos conferir como foi a missa de abertura da Semana Nacional da Família.
É no seio da família que se constrói os primeiros ensinamentos sobre fé, amor e solidariedade. E é com o propósito de celebrar e fortalecer essa missão que a Igreja iniciou hoje, dia 8 de agosto, a Semana Nacional da Família. Aqui na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, a programação teve início com a Santa Missa, reunindo famílias, pastorais e comunidades da Diocese de Rio Branco. A celebração de abertura foi presidida por Dom Fontinelli e marcou o início de uma semana dedicada à reflexão sobre a vocação e a missão da família. Diante dos desafios da vida cotidiana, a proposta é reafirmar que o amor, a fé e a presença de Deus são fundamentos essenciais para a construção de lares mais unidos e fraternos. Que o amor jamais se acabe, mas que as famílias fortaleçam os laços de amor, de proximidade, pelo diálogo, pela comunhão, para que possam viver na cultura da paz, do perdão, da reconciliação, que o amor reine em nossas famílias e não a violência. Que possamos crescer na amizade, na proximidade e na comunhão com Deus, para que na comunhão com Deus haja também harmonia no nosso lar, nos nossos lares, em nossas comunidades. Que nós possamos gritar o Evangelho com a nossa vida, com o nosso testemunho. Sejamos famílias de Deus, que caminha com Deus e dá testemunho na humanidade. Com o tema Família, torna-te aquilo que és e o lema O amor jamais acabará, inspirado na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, a Semana Nacional da Família convida cada lar a redescobrir sua vocação de ser espaço de cuidado, diálogo, perdão e amor. É uma grande alegria para nós da Pastoral Familiar da Diocese de Rio Branco, essa abertura com Dom Fontinelli, que sai da sua diocese, que é o Humaitá, para celebrar conosco essa abertura, né? E que todas as famílias, não só da Diocese de Rio Branco, mas também do Noroeste, né, do Brasil, que elas cada vez mais possam ter dias melhores. Essa Semana Nacional da Família, que não torne só essa semana, mas que todos os dias seja da família. Vamos cada vez mais amar, dialogar e perdoar. As famílias estão precisando de dialogar, amar e perdoar. Com certeza teremos dias melhores para nossas famílias. Aqui tem todos os subsídios, né, da pastoral familiar, todas as orações, os encontros nas casas, nas igrejas. O melhor mesmo é fazer com as famílias nas suas casas. Mas se não der certo, na igreja também dá certo. Que todas as paróquias, todas as famílias possam vivenciar nessa semana a pastoral familiar, dentro de suas casas, dentro de seus lares, rezando não só durante essa semana, mas que nós possamos seguir Jesus com o seu subsídio da pastoral familiar todos os dias. Após a celebração de abertura, a programação segue até o dia 15 de agosto, envolvendo comunidades e pastorais da Diocese de Rio Branco, em momentos de oração, reflexão, encontros e convivência. Uma oportunidade para que as famílias não apenas celebrem juntas, mas também renovem o compromisso de viver o amor no cotidiano. Mais do que uma semana de programação, a Semana Nacional da Família é um convite para que cada lar reconheça sua missão e fortaleça os vínculos que fazem da família um espaço de encontro, fé e esperança. E ainda trazendo notícia do Papa Leão XIV, durante essa semana ele lamentou o ocorrido na Colômbia. Um terremoto atingiu o país e ele deixou sua mensagem àquele povo. Com um olhar de proximidade, o Papa Leão se manifestou quanto à tragédia que atingiu ontem a Colômbia. Em telegrama enviado à igreja local, o pontífice expressou profunda tristeza e garantiu orações pelos mortos e pela recuperação dos atingidos. O terremoto mais forte na Colômbia desde 1979 deixou mais de 200 mortos, cerca de 900 feridos e milhares de desaparecidos. Desabamentos e danos na infraestrutura afetaram diversas cidades. O governo decretou estado de calamidade e as equipes de resgate seguem nas buscas. A Conferência Episcopal Colombiana e a Cáritas se mobilizaram para apoiar as áreas atingidas com ações de assistência e bancos de alimentos. O cardeal Luiz José Rueda, arcebispo de Bogotá e primaz da Colômbia, pediu que a tragédia se transforme em oportunidade de fraternidade. Segundo ele, é hora de superar divisões, buscar o bem comum e reconstruir não apenas as casas, mas também os laços entre as pessoas. A igreja foi afetada pelo terremoto, mas estamos aqui, comentou Yanine, da paróquia Ascensão, em Cali.
Mesmo com danos na estrutura, os paroquianos se reuniram para a missa. A comunidade buscou na igreja um lugar de conforto e oração em meio à destruição. Yane diz confiar na proteção misericordiosa de Deus, que dá força àqueles que perderam entes queridos e bens materiais, e motiva a todos a não perder a fé e a continuar rezando. No telegrama, Leão XIV agradeceu aos socorristas, profissionais de saúde e voluntários envolvidos no atendimento às vítimas e pediu pela intercessão da Mãe de Deus força espiritual e esperança cristã para o povo colombiano. Enquanto o terremoto mostra o quanto a vida humana é frágil, a mensagem do Papa reforça um desafio mais amplo: construir uma cultura de paz e colocar a tecnologia a serviço da vida. E foi justamente esse o foco escolhido por Leão XIV para a próxima mensagem do Dia Mundial da Paz. O tema: desarmar a tecnologia, servir a paz, a política como responsabilidade preventiva, chama a atenção para o dever moral de quem toma decisões políticas e para a necessidade de colocar a dignidade humana no centro das escolhas. A edição de número 60 do Dia Mundial da Paz será celebrada em 1º de janeiro do ano que vem, data que mais uma vez coloca no centro do debate o desafio de proteger a vida, superar as divisões e construir a paz. Nosso programa de hoje termina por aqui. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Todos os dias, uma mensagem de fé chega a milhares de lares. Através da TV Diocese, a palavra de Deus é anunciada, a esperança é renovada e corações são tocados. Para que essa missão continue, nós precisamos de você. Faça sua doação agora mesmo pelo QR Code na tela e ligue para realizar o seu cadastro. Com a sua ajuda, levamos o Evangelho ainda mais longe. Seja parte dessa missão. Apoie a evangelização. Ajude a manter a TV Diocese no ar. Em meio à correria do dia a dia, existem histórias que ganham vida e transformam o nosso coração. Aqui na Livraria Dom Carmelo, nosso objetivo vai muito além das vendas. Nós queremos levar fé, conhecimento e esperança para cada pessoa que entra aqui. Livraria Dom Carmelo, um lugar onde cada página transforma uma história, inclusive a sua.